Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Hoje com esse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, tá? Que é um livro do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier e o Valdo Vieira, tá? E nesse livro, que muitas pessoas falam que é um livro muito difícil, mas ele fala da biologia, do espírito, da terra, de diversas situações. Eu vou puxar aqui nesta edição, aqui na página 159, um assunto chamado zonas purgatoriais. E olha só o que ele diz aqui. Obliterados os núcleos energéticos da alma, ou seja, fechados, né? Capazes de conduzi-la às sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso, nos fulcros da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade a se delinearem no ser, plasmando com os seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes longíssima duração, em que contempla, incessantemente, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retornará ao aprendizado prático das lições em que faliu. Então veja aqui que ele fala que quando nós temos esses núcleos energéticos da alma, né, e fechados, tá? Ou digamos assim, de certa forma estancados, mas não fechados totalmente, né? E nós nos precipitamos somente na nossa mente e ficamos observando na nossa memória os nossos remorsos. De certa forma, nós ficamos plasmando os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios sofrimentos em uma espécie de repetição, em uma espécie de looping, até que nós possamos esgotar, cansar desse looping e o nosso foco mental possa sair desse looping de sofrimento, observando outras situações diversas da vida. Ou até, como ele diz aqui, ó, até que pessoas possam nos ajudar, né? Até que existam espíritos que se aproximem de nós, né? Como ele diz aqui, agentes, intervenção caridosa de agentes do amor divino, para que nos ajudem a sair dessa situação. E ele continua. É dessa forma que os suicidas, com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo de influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, e elas aprisionadas pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual, em detrimento de outros que se mantêm malbaratados e oclusos. Então vejam, que muitas pessoas acreditam que o suicida, né? O suicida, por exemplo, quando ele desencarna, ele recebe um castigo de Deus. Ele é obrigado a ser levado para uma região que muitas pessoas idealizaram, né? Como Vale dos Suicidas. Na verdade, regiões de sofrimento, regiões de umbral, existem de diversos tipos, cada uma associada a um padrão de pensamento, tá? Então, não é Deus que determina, não é um castigo, é uma situação que o padrão vibratório da mente dele, a sua monoideia, aquele looping mental, pensamento, culpa, sofrimento, pensamento, culpa, sofrimento, ele fica voltando no mesmo ponto. Isso não faz ele progredir, não faz ele se elevar e ir para qualquer colônia, não deixa ele enxergar a espiritualidade à sua volta, mentores espirituais, espíritos ajudantes. Então o padrão vibratório só permite que ele chegue a esses lugares por similaridade, lá com espíritos que pensam da mesma forma, tá? E aí onde se unem vários espíritos do mesmo tipo e formam-se umbrais. Os umbrais não existem porque alguém criou para depositar os espíritos lá para sofrer. Se reúnem pessoas que pensam da mesma forma. Assim como numa festa se reúnem pessoas que pensam da mesma forma. Numa balada se reúnem pessoas que pensam da mesma forma. Numa praia, numa festa, e assim, cada um com seus intuitos, com seus desejos, os seus pensamentos, as pessoas se reúnem. É porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação. As imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente, servem para a formação das paisagens regenerativas, em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento que geram para si, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. Então vejam como ele explica aqui que essas almas, esses espíritos, se aglutinam em tais locais por similaridade de pensamento, um vai se juntando ao outro, tá? E acabam, por similaridade vibratória, ficando juntos. Mas vejam que não é um lugar criado especificamente para eles, é um lugar criado pela presença deles, pelo pensamento deles. E olha que ele fala uma coisa muito interessante aqui, né? Ele diz aqui, ó, aglutinante na criatura consciente em plena criação, imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que ele constitui atributo inalienável e imanente. Ele ainda diz que esse ser, cada ser desse, ele tem uma energia inestancável, inalienável, imanente. Ou seja, que todo ser humano, todo espírito tem uma energia inesgotável para a produção da sua mente. Só que essa produção pode ser no sofrimento, se assim ele estiver nesse estágio, ou para sua alegria, para o seu progresso, para a sua inteligência, sua criatividade. Então, até no sofrimento nós temos energia infinita. Só que ela fica sendo direcionada pela mente para a culpa, para o horror, para o medo, tá? E ele diz aqui que nesses lugares, então, nós vamos ficar processando essa energia que passa através de nós, e vamos ficar, digamos assim, é como se fosse um computador fazendo diversos cálculos, milhares de cálculos, até que chegue no momento que ele vai encontrar a fórmula certa e vai dizer, não, peraí, não faz mais sentido eu ficar nesse sofrimento. Eu acho que pode ter uma forma de se enxergar a vida diferente. Ele vai chegar numa conclusão diferente, ele vai cansar de pensar na mesma situação e vai processar os acontecimentos da vida dele de uma forma diferente. E aí sim,
Ele vai começar a se direcionar para o equilíbrio e vai se incompatibilizar com o lugar que ele está, vai começar a enxergar os espíritos amigos e vai se salvar. Pode-se dizer que ele se salva sozinho. O suicida salva-se sozinho, assim como qualquer outro tipo de sofredor. Então viram como é importante nós nos resolvermos mentalmente sempre em diversas situações, porque é isso que causa nosso sofrimento. Não é o castigo, não é Deus, não é um lugar onde nós somos jogados lá para sofrermos. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Mais um vídeo de inspiração. Hoje, ó, Evolução em Dois Mundos, do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, psicografia deles. Mas quem passou isso, quem passou a informação foi o André Luiz. Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo de inspiração.